mocinha. A hora que ela chegou ali no porão, eu falei, gente, não acredito, o tempo passa mesmo, né? Num instantinho, né, nós já temos uma moça. E ela veio presentear, que ela e a irmã dela, né, a Ângela, vieram presentear o Conanda, né, os conselheiros do Conanda, porque ela é escritora, né, e a Ângela é ilustradora e autora dos haikais, que são os poemas que tem entre os capítulos do livro, não é isso? Pois é, então ela presenteia a gente, as duas presenteiam a gente com esse livro, né, maravilhoso, e ela vai presentear mais à frente também. Ó, gente, é importante dizer o seguinte, vocês viram aí que elas fazem uma homenagem ao Pedro Hartung, né, o Pedro Iguchi, a Hartung e o Davi. O Pedro Iguchi, né, que foi um adolescente que participou com a gente, né, da comissão da Conferência Nacional BCA, era também um menino militante na área da infância e adolescência, e infelizmente, né, faleceu, né, por leucemia, né, no ano de 2012. Né, então foi uma perda muito grande, né, o Pedro era um referencial nessa área do protagonismo infanto-juvenil, e elas fazem essa bonita homenagem, né, ao Pedro aí nesse livro. E também tem o professor Vanderlino Nogueira, né, que faz uma homenagem também às duas meninas aqui, escritoras e ilustradoras. E é importante dizer também, gente, acho que a gente tem que deixar aqui, né, que a Ana Luísa está preparando um próximo livro que vai ser lançado, e o tema é extremamente pertinente. A temática do livro, desse próximo livro da Ana Luísa, é a visão dos jovens sobre a redução da idade penal. Né? Então ela está aqui com o briefing do livro, né, que já está prontinho, e eu fiz a solicitação a ela que quando ela publicar o livro, que ela encaminhe para cada um dos senadores da República Brasileira, né, para saber o que é que a adolescência brasileira e a juventude pensam em relação à redução da idade penal. Tá? Bom, então vou passar a palavra, né, para a Ana Luísa, né, para que ela possa cumprimentar todos os conselheiros, ela vai dar uma palavrinha também. E antes de passar para ela, a gente queria fazer um pedido especial para os conselheiros que aqui estão. Todos que aqui estão na titularidade hoje, tá? Todos que aqui estão na titularidade. Nós vamos votar o edital. Qualquer matéria referente a fundo, a gente precisa de quórum qualificado. E o quórum qualificado são 18 conselheiros. 18 conselheiros nós temos presentes aqui nesse momento. Então ninguém pode sair dessa sala até a gente votarmos o edital. Tá ok? Segundo o Fábio, vai ser em 30 minutos a gente consegue votar o edital. 35 minutos a gente consegue votar e aprovar o edital. Tá bom? Ok, isso. Então, vou passar para a Ana Luísa. Pode ficar à vontade, Ana. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui e também o convite que me foi feito para participar dessa assembleia e poder falar com vocês um pouco sobre a importância de nós, como crianças e adolescentes, participarmos da garantia de nossos direitos. O meu nome é Ana Luísa Calixto Amaral, eu tenho 13 anos de idade, milito nessa área desde 2009, sou delegada nacional dos direitos da criança e do adolescente e estou representando aqui o CMDCA do município de Atibaia e o Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente também em São Paulo. Eu também sou escritora, sendo que meu segundo livro fala sobre a importância de nós, crianças, participarmos dentro do protagonismo infanto-juvenil. E estou desenvolvendo o terceiro projeto falando agora sobre a redução da maioridade penal. Eu acredito que antes de participarmos ou incentivarmos a participação nessa área, nós todos devemos entender o verdadeiro sentido do protagonismo. A palavra protagonismo vem de duas raízes gregas. Proto, que significa o primeiro ou principal, e agon, que significa luta, guerra ou batalha. O protagonista, portanto, nós, deve ser como um soldado, porque ele é aquele que se destaca em seu meio em questão, no nosso caso a sociedade, realizando algo de contribuição relevante para o seu meio. E destaque-se também que a palavra protagonismo tem uma ligação direta com luta desde sua origem, que é o que devemos vivenciar atualmente. Uma luta contínua pela garantia efetiva de nossos direitos. E nós, protagonistas, somos como soldados em meio a um campo de batalha e defendendo os nossos ideais. Porque nós somos protagonistas, estamos em meio a uma sociedade extremamente bloqueada e lutamos pela garantia efetiva de nossos direitos.
E um dos principais problemas que temos dentro da sociedade atual é a falta de visão do poder que o povo unido possui. Nós precisamos de esforço e compreensão para permanecer de pé diante das falhas sociais e garantir, assim, o preparo de um terreno hoje para que amanhã surja o fruto de um Brasil mais justo para nós, crianças e adolescentes. E o protagonismo não se trata apenas de reunir esses jovens, mas de implementar uma consciência política futura e de avaliar, corrigir e construir ideais que tornem o sistema de garantia de direitos um conjunto de mecanismos efetivos dentro da sociedade atual. E tendo crianças e adolescentes como conhecedores de seus direitos, concordamos que criamos uma nação mais envolvida, mas também refletimos na sociedade atual um bloqueio de qualquer tipo de isentação de responsabilidade por parte de nossos governantes. Porque é aceitável uma criança que tenha medo do escuro, mas o que nos assusta é o adulto que tem medo da luz. Pois qual é o futuro que todos nós aqui desejamos? Na minha opinião, um mundo melhor não seria um lugar perfeito, onde nada de ruim acontecesse, mas sim onde nós, como público infanto-juvenil, fôssemos reconhecidos como verdadeiros sujeitos de direito. Afinal, nós somos o presente e não o futuro da nação, como muitos dizem, porque devemos atuar agora e assim plantar a semente desse tão desejado mundo melhor e assim garantir que ela seja semeada com nossa luta e seja colhida como fruto da mesma. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem para trazer segurança para nossos pequenos cidadãos e assim assegurá-los condições adequadas de vida. E o artigo 16 garante a nossas crianças e adolescentes o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e de participar da vida política na forma da lei. Ou seja, é direito da criança e do adolescente protagonizar. O meu novo livro fala sobre um assunto muito comentado ultimamente, a redução da maioridade penal. Todos são questionados, mas poucos se preocupam com a opinião desses jovens que assistem ao crime ao seu redor cotidianamente. A partir disso, eu estou desenvolvendo a visão jovem sobre a redução da maioridade penal, procurando mostrar como nós, jovens, enxergamos tudo isso. Eu, por exemplo, enxergo a redução da maioridade penal muito além do ato de reduzir a idade para 16 ao invés de 18 anos. Porque eu vejo o meu país, o Brasil, nossa pátria, aceitar sua incapacidade de cuidar, preparar, proteger e ressocializar esses jovens. E a partir disso, gerar uma visão completamente diferenciada da que temos da juventude atual. E quando digo isso, eu me refiro ao olhar de revolução que vem especialmente dessa faixa etária. Muitas vezes, se considera de maneira muito forte a opinião popular, e com razão, mas temos que entender seus motivos. Porque a população reage de maneira equivocada, pois se sente fragilizada com o sentimento dos familiares das vítimas. Mas devemos entender suas condições e também suas consequências, e não utilizar as políticas públicas como mecanismos de vingança e também de punição errônea. E o Brasil deve refletir, lembrando que esses jovens estão em processo de formação, onde os exemplos são de gigantesca importância. E o nosso país deve realmente crescer muito. O ECA valoriza a criança e o adolescente e os entende como pessoas que têm direitos e também deveres, mas que devem receber proteção integral da família, do Estado e principalmente de toda a sociedade. E o Estatuto surgiu, e todos sabem, como fruto de muitas lutas e movimentos. E então, por que não continuar lutando e garantir assim um futuro melhor? Isso quer dizer que crianças e adolescentes, antes de tudo, devem ser consideradas e respeitadas como cidadãos crianças e cidadãos adolescentes. Ou melhor ainda, cada criança deve ser considerada enquanto criança e cada adolescente enquanto adolescente. Porque nós somos pessoas que ainda estamos entendendo como funciona o mundo ao nosso redor e aprendendo a lidar com nossas próprias vidas. E também percebendo que temos que nos adaptar e compreender que nossas condições sociais podem prejudicar ou muitas vezes ajudar o nosso entendimento das coisas e também nosso desenvolvimento futuro. E além disso, todos nós devemos ser capazes de compreender e poder nos organizar para conversar e lutar por esses direitos e deveres que já conquistamos
e também por outros novos direitos que podemos entender que são muito necessários. E essa é a base da cidadania, porque nós somos os atores principais dos sistemas de garantia de direitos. Usemos então a nossa arte para o maior dos espetáculos, o protagonismo enquanto juvenil. Muito obrigada, uma boa tarde e uma ótima luta a todos nós. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto, né? De mundo. Você precisa ir para o Senado. Falar para os nossos senadores e para o Congresso Nacional, falar para os nossos deputados. É isso, a gente precisa da voz da criança e adolescente para barrar, ou tentar barrar com toda a força, essa ganância por redução de direitos. Muito bem, parabéns à mamãe aí, à família toda, porque o resultado é fantástico. Muito obrigada. Quero ver você no Congresso, viu? Eu também. Percebe-se assim que existe uma liderança local, né, acho sua lá. Eu gostaria de saber um pouco a sua visão, então, da redução, o que você acha, mais está escrevendo o livro, mas diga um pouco do seu incômodo frente a esse tema hoje, que tem projetos de leis, tem várias coisas, né? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Acho que era interessante para animar também. Claro. Na verdade, o que me preocupa é que o Brasil muitas vezes pensa que, como o nosso problema é, obviamente, uma falta de estrutura familiar dentro dos lares desses jovens que atualmente se encontram em conflito com a lei, muitas vezes nossos governantes acabam pensando que uma solução viável seria inserir esses jovens nas cadeias de estrutura precária, onde mal são suportados os pesos já instalados. E, portanto, o que me preocupa é que nós, como verdadeiros protagonistas do sistema de garantia de direitos, não possamos nos mover, mas o que me contenta é que nós sempre estaremos dispostos a lutar e assim garantir um futuro melhor e também voz e expressão para todos esses jovens. Ana Feitosa. Parabéns. Ontem e hoje nós discutimos muito na Comissão de Orçamento e Finança, por causa do edital, e hoje, junto com a Comissão de Mobilização e Informação, sobre esse tema, participação de criança e adolescente. Nós abrimos o edital no ano passado e esse ano também uma das linhas de financiamento é a participação de criança e adolescente. Como garantir isso? É tudo muito novo para nós. Eu acho que aí você vem trazer para nós, uma lida rápida que eu dei no material, a possibilidade a outras formas de participação. E você, enquanto criança participando da conferência, nós tivemos pouquíssimas crianças, né, participando da conferência, você já nos aponta o compromisso de que nessa conferência nós tenhamos um número maior de crianças. É possível sim a criança discutir a política pública e nos ajudar a pensar, né, de que forma é essa melhor política que a gente vai construir para você. Então, parabéns então, por nos provocar a pensar e acreditar que é possível essa participação das crianças também nesse processo da Conferência Nacional. Muito obrigada, pai. Bom, Ana, vou fazer dois pedidos, né? Dois pedidos. O primeiro seria o seguinte: como nós estamos de novo, né, frente a essa batalha contra a redução da idade penal, né, a gente teve uma vitória grande dentro da CCJ, né, onde foi derrubado no voto, né, o senador Aloysio Nunes perdeu no voto, né, a PEC dele, né, ele perdeu a PEC dele, mas ele não se sentiu contemplado, né, ele não aceitou a derrota no voto e levou o pleito da PEC 33, que reduz a idade penal para 16 anos, para o plenário do Senado. Então, a qualquer momento, os senadores eles podem estar votando essa PEC 33 novamente. Então, qual que é o pedido? Você, como representante, como adolescente, você e a Ângela, né, representantes dos adolescentes, mobilizarem os adolescentes, né, do seu redor, ou do seu município, daquilo que for possível, né, porque eu sei que você tem um blog, né, tem Facebook, né, de estar mobilizando os adolescentes e as crianças a estarem pautando, colocando mensagens também no Face dos senadores contra a redução da idade penal. Essa defesa que você fez aqui, que possa também, né,
está realizando, né, com outros adolescentes e postando aí no Face desses senadores. Porque é sempre os adultos falando para esses senadores, deputados. Eu acho que seria importante também que os adolescentes, que a voz, né, dos adolescentes, o protagonismo também possa ser feito nessa temática, que é uma temática extremamente complexa, né, e delicada. Então, essa é uma solicitação. E a outra é dizer, né, para você que você comunique, né, aos meninos e meninas de São Paulo, as crianças, que o CONANDA vai garantir a vida das crianças na próxima Conferência Nacional. Esse foi um pleito e foi um compromisso que o CONANDA assumiu na conferência passada com as crianças, que nessa conferência, com certeza, a gente começaria essa discussão mais cedo e, com certeza, garantiria em todo o processo a participação das crianças. Então, isso você já pode comunicar lá, que as crianças vão estar presentes. Né? Você inaugurou a presença das crianças na Conferência Nacional do ECA, né? E abriu o caminho para que outras crianças possam participar na próxima Conferência Nacional também. Tá? A gente que agradece, agradecendo você, Ana, é um prazer tê-la aqui, Ângela, né, a mamãe Paula também, né, e que vocês possam ser referência mesmo para essa meninada, para essa garotada, né, que está aí entrando na política, né, de uma forma bastante qualitativa e cheia de energia positiva, porque é aquilo que você falou, né, a menina. Né, vocês são hoje, né, vocês não são futuro, no futuro vocês vão ser adultos, né? A adolescência é hoje, passa muito rápido, o período muito curto, são só 6 anos de adolescência. Né? Então que vocês possam também estar alimentando, né, adolescentes como vocês também, né, entrar na política de uma forma bastante positiva, bastante criativa, exercendo o protagonismo infantil juvenil. Né, e vamos entregar aqui nas suas mãos, né, você trouxe presente para a gente, nós vamos dar um presente para a família. Em família aqui, um calendário do Fórum Nacional do DCA, né, e um livro também do Fórum Nacional do DCA sobre o direito da criança e do adolescente e os marcos legais. Então, tem as declarações, tem estatuto, tem as legislações pertinentes à infância e adolescência, tá bom? Então, eu passo, tá, as mãos de vocês aqui, Diana, tá? E agradeço. Obrigada. Tá? Miriam. Pode dizer, Esther. A gente também estava querendo ouvir uma palavrinha da Ângela, se ela não quer falar alguma coisa pra gente. Ela tá tímida, enquanto uma adora falar, não, ela tá sem voz. Ela tá sem voz hoje. Me desculpe que hoje eu tô sem voz. Ela ficou emocionada de virar.